Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están, cariños? Espero que todo esté bien. Vejam aí que eu coloquei um cenário atrás de mim. E hoje nós vamos de musiquinha de novo para nossa aula, tá? É aquela música que eu gosto. É aquela música que o segundo ano sabe que tem uma pessoa que tá me devendo, né? O Emerson Luan tá devendo essa música para tocar na sala com violão, tá? Então a gente vai ouvir ela mais uma vez. Professora, mais uma vez essa música. Mais uma vez essa música. Vocês sabem, né, que vocês não têm querer. Tô brincando. E hoje essa musiquinha, ela é importante para nossa aula, tá? Vamos aqui conferir. Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un cierro herido que busca en el monte. Pois bem, agora a gente vai ver do porquê dessa música, tá? Do porquê de hoje ela está na nossa aulinha de hoje. Então, o tema da nossa aula de hoje são os verbos com pronome se. Verbos com o pronome se e pronombres reflexivos. Eu trouxe para vocês a música porque ela tem uma parte que ela vai ser pertinente para que a gente possa compreender o nosso conteúdo da nossa aula, tá? Observem aí que hoje o objetivo da nossa aula não vai ser traduzir uma música, mas a gente vai ver aqui só essa partezinha. Então, Guantanamera, ela corresponde a uma região, tá? Campesina, tanto que Guajira é a forma de chamar a mulher campesina que vive nesse lugar, tá certo? Então, Guajira é Guantanamera, tá? Então, vai ser uma linda Guantanamera, vai ser essa mulher que mora nessa região, tá? Aí a letra diz assim: Eu sou um homem sincero, de donde crecen las palmas. Eu sou um homem sincero, de donde crecen las palmas. E antes de morir-me, quiero. Então, essa palavrinha aqui, morir-me, observe, né, a tradução dela, que ele diz, e antes de morrer, espero. Nesse caso, ele está falando de si. Então, esse verbo, ele vai ser classificado como um verbo reflexivo. O que é um verbo reflexivo? A gente vai chegar nesse conceito daqui a pouquinho. Por quê, professora? Porque antes eu quero que vocês se atentem a essa partícula aqui. Por ser um verbo reflexivo, ele pede
um pronome, e esse pronome tem que ser anexado a essa palavra, ou seja, anexado ao verbo morrer, e surge um novo verbo, né? Então, esse verbo aqui, morrer-me, ele é um verbo reflexivo porque ele pediu um complemento aqui, e esse pronome, ele é também um pronome reflexivo, tá? Aí ele diz, e antes de morrer-me, reflexivo porque está referindo a mim mesma. Então, é a ação que volta para a minha pessoa, tá? Echar-me versos del alma, ok? Como vocês viram aqui, eu falei de verbos e pronomes reflexivos, tá? Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre pronombres reflexivos e pronombres com a partícula C, tá? Mas antes disso, eu quero lembrar vocês do nosso organograma, dos nossos fóruns, que é a campanha institucional, que vocês vão ver aquelas duas fotinhas que eu coloquei para vocês, que eu já deixei na aula anterior, tá lá no livro de vocês, onde vocês vão dizer que cada uma delas, a imagem A representa isso, a imagem B está representando isso, ou seja, tentando convencer vocês de alguma coisa, tá? E tem também o filme, né, Cuerdas, onde vocês vão assistir o curta-metragem e vão fazer um resuminho e mandar para nós. Não esqueçam, tá? E as atividades. Então, a gente já viu na aula passada as regras de acentuação. Na aula de hoje, a gente vai ver um pouco sobre os pronombres reflexivos. Então, vocês já vão ser capazes de estar respondendo mais questões, tá? A partir da explicação da aula de hoje. Então, só é um lembrete antes de iniciarmos a nossa aula, ok? Já que nós vamos falar hoje sobre pronombres com ele C. Eu trouxe aqui para vocês também as palavrinhas da nossa última aula. Lembra que a gente colocou as palavrinhas de acordo com a sua separação, da sua sílaba tônica, vai haver uma classificação, agudas, graves, esdrúxulas, sobredúxulas. Então, observem que nas sobredúxulas, que são essas bem aqui, eu coloquei para vocês, elas são palavras grandes, mas eu expliquei na aula passada que elas são palavras grandes por quê? Porque elas possuem um verbo, e esse verbo vai ser anexado a ele partículas. Olha só, essas partículas que eu estou colocando em destaque aqui, diga, é o verbo, disse, dígaselo, o C aqui é um pronome, me, pronome, o C, um pronome, e o T, pronome, tá? Essa partículazinha aqui vai corresponder ao sujeito, tá? Então, o que vai nos interessar vai ser esses verbos com estas referidas partículas bem aqui, tá? E observem que elas compõem o verbo, e compondo o verbo, elas formam uma palavra. Tá? É só para que vocês possam entender que no espanhol, lembrar mais uma vez que no espanhol não vai ser utilizado o hífen, tá? Essas partículas que normalmente no português elas são separadinhas por hífen, no espanhol elas vão ser anexas ao verbo, tá? Só para lembrar novamente. Então, los pronombres personales. Por que eu coloquei para vocês esse conceito aqui logo de início? É necessário que a gente lembre o que é um pronome. Pronomes são as palavras que podem substituir ou acompanhar os nomes. Elas se referem às pessoas, né? Como já está dizendo o próprio conceito, pronombres se refere aos nomes. Eu, você, tu, nós e assim por diante. Então, los pronombres personales são palavras que usamos quando queremos falar de nosotros mismos, ou seja, na primeira pessoa, quando eu quero falar de mim mesma, ou seja, eu, e del oyente referido, ou seja, o ouvinte referido pelo falante, ou seja, a pessoa de quem eu vou falar, que é a segunda pessoa, que é você, tu, o vos, e ele conjunto de todos os demais, o conjunto de todos os demais que vai corresponder à terceira pessoa, né? São eles ou elas, ou seja, ellos, ellas, ustedes. Ellos se dividem em, eles podem se dividir em pronome pessoal, não é? No caso, ele vai ser um sujeito tônico. No caso, o pessoal vai ser eu, tu, ele, nós, vós. Que no espanhol, eu, tu,
nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes, serão tônicos, porque vai representar o próprio sujeito. E vão ter também pronombre personal átono. Nesse caso aqui, seria a forma secundária. No caso, existe o pronome que ele é tônico, que é o eu, e vai existir o pronome átono, que no caso vai ser o me, que a gente vai acompanhar nos próximos slides, para que vocês possam entender como é que ele vai ser tônico e quando é que ele vai ser átono. Tá? Então, coloquei aqui para vocês a tabelinha dos pronomes, onde eles são tônicos. Os pronomes do caso reto, eles têm a função de sujeito ou podem simplesmente substituir aquele numa oração subordinada. Então, eles são tônicos porque eles podem substituir, eles vão ter o acento próprio de intensidade e isso vai depender da classe de palavras. São eles aqui a seguir. A primeira pessoa, yo, a segunda, tu ou vos, a terceira pessoa, él, ella, usted, e para o plural, nosotros, vosotros, ellos, ellas e ustedes. Isso aqui vocês já sabem, é só para que a gente possa relembrar, tá? Essas formas que eu trouxe aqui para vocês, dos pronomes do caso reto, que são os pronomes pessoais, eles têm uma forma de referência a cada um deles. Então, eu coloquei aqui para que vocês observem os pronomes pessoais átonos. Observe que os pronomes pessoais os átonos, eles são o que corresponde à primeira pessoa. Quem é a primeira pessoa? Yo. Então, o yo, quando eu estiver falando da minha pessoa, eu vou substituir por me. Então, esse pronome que estão aqui, o me, te, lo, la, lo, le, se, nos, os, los, las, les e se, são os átonos. Os pronomes do caso oblíquo, que são esses aqui, eles têm a função de complemento verbal. Por que ele é um complemento verbal? Porque no espanhol eles vão vir para se referir ao sujeito e não de fato ao sujeito da oração. O sujeito da oração sou eu, ok? Mas quando eu não apareço na oração, mas alguém está fazendo referência à minha pessoa, ele vai ser substituído pelo me. Então, ele é átono, porque no caso oblíquo, ele vai ser apenas um complemento verbal, ok? Eu trouxe aqui para vocês a tabelinha correspondente para que vocês possam fixar como os pronomes reflexivos se referem ao sujeito que realiza a ação. Quem que vai realizar a ação dentro da oração? Yo, tu, ele, nosotros, vosotros, ellos, ellas. Então, yo vai ser correspondente a me, me, porque no espanhol a gente tem que ler com a tonicidade correta, tá? A gente não vai ler como mi, nem como ti, apesar de termos esse vício de linguagem. Então, yo, me, tu, te, él, se, nosotros, nos, vosotros, os, ellos, se, ok? Observe que o pronome reflexivo de terceira pessoa, tanto terceira pessoa do singular, como terceira pessoa do plural, são iguais, ok? Só uma observaçãozinha. Eu trouxe aqui para vocês alguns verbos, não é? Nesse caso, com o pronome reflexivo. Como eu disse a vocês, reflexivo é referente, e lembre de espelho, é um reflexo, é a ação que vai e volta para a minha pessoa. Por exemplo, eu coloquei para você, lavar-se los dientes. Quem é que está escovando os dentes? Eu. Quem sofre a ação? Eu. Então, ele é um verbo reflexivo e para ele se tornar um verbo reflexivo, ele precisa do pronome reflexivo anexo ao verbo. Mais uma vez, lavar-se los dientes e cepillar-se los dientes é a mesma coisa. Eu posso falar lavar-se, lavar os dentes, ou cepillar-se, que é escovar os dentes. Os dois são a mesma tradução, tá? Coloquei aqui mesmo só para questão de conhecimento. Vertir-se é um verbo que precisou
do pronome reflexivo se, porque é uma ação que volta para a própria pessoa. Vestir-se, peinar-se, que é pentear, né? Me pentear, pentear os meus próprios cabelos. Então, mais um exemplo de pronome reflexivo, lembrem sempre disso, pronome reflexivo. No caso aqui, o que nos interessa é essa partícula se, que vem anexa ao verbo, ok? Outros exemplos: chupar-se el dedo, tapar-se la boca, atar-se los cordones. Então, chupar o dedo é uma ação que é reflexiva. Tapar-se la boca também. E amarrar os cordões ou os cadarços. Também uma ação que eu pratico e a pessoa que recebe essa ação sou eu também. Certo? Isso aqui é para que não haja dúvidas sobre o que são verbos reflexivos, pronomes reflexivos. Essa ação reflexiva, ela volta para a própria pessoa, ok? Agora vamos lá para a sua colocação pronominal. Nós estamos falando de pronomes reflexivos. Essa partícula que faz com que o verbo se torne um verbo reflexivo. Então, os pronomes reflexivos, ele tem duas maneiras de se colocar na oração. Eles podem vir antes do verbo, que é o que nós chamamos em português de próclise, ou eles podem vir após o verbo, né? Quando ele vem após, ele vai vir anexo ao verbo, que é o que a gente chama de ênclise no português, ok? A gente vai conferir alguns exemplos de como isso acontece. Observem aqui as colocações após o verbo, tá? As situações nas quais os pronomes reflexivos aparecem após o verbo vai ocorrer quando os verbos estão no infinitivo, no gerúndio e no imperativo afirmativo. Vejam aqui alguns exemplos. O infinitivo, tenho que peinar-me. O que é o infinitivo, professora? É quando o verbo está na sua forma não conjugada, ou seja, a, é, ir. Nesse caso aqui, ele está prontinho para ser conjugado. Se eu utilizei o verbo dessa forma, então, se ele está no infinitivo, ele vai vir anexo ao verbo, ok? Então, eu tenho que pentear meu cabelo. Quando ele vem no gerúndio, também observa que o que é o gerúndio é quando termina em ando. É parecidíssimo com o português. Então, ando, ado, é o gerúndio, tá? O ado não, o ando. Então, vejam aqui que quando ele é gerúndio, ele vem anexo. Então, Juan está duchándose ahora. E no imperativo? No imperativo afirmativo, no caso, ele está dando uma ordem, como vocês já sabem, ou um conselho. Arréglate, ou seja, arrume-se. Então, vejam aqui que eu utilizei te, me e se. Professora, quando é que eu vou saber qual dessas terminações que eu vou anexar ao verbo? Daqui a pouco a gente vai ver a tabelinha para que vocês saibam, ok? Então, fique atento. Em espanhol, o hífen não é utilizado para separar o pronome do verbo. Eles ficam assim mesmo, como vocês estão vendo, coladinhos, anexos. Os verbos no infinitivo e no gerúndio, eles vão admitir a presença do pronome antes e podem vir depois. No caso aqui do peinar, como foi que eu fiquei? Me voy a peinar. Então, ou ele vem lá no começo da frase, ou ele vai vir aqui anexado, ok? E já no imperativo, isso não pode acontecer, tá? Eu não posso dizer te arregla. Nesse caso, como é imperativo, ele vai ter que vir anexado no final, tá? A gente vai esclarecer e vai utilizar mais exemplos. Então, os pronomes colocados antes do verbo. A gente viu aqui anteriormente que eles estão vindo anexos. Anexos quando vem depois. Sempre que vier depois, vem anexo. Quando eles vierem antes, eles vêm separadinho. Observem aqui que eu já deixei marcado. Então, nos demais casos de conjugação verbal, o pronome reflexivo, ele vai aparecer antes do verbo. Então, observe alguns desses exemplos. Me miro en el espejo. Eu me olho no espelho. Então, esse me, ele corresponde a
eu aqui, ó, primeira pessoa. Se é primeira pessoa, em espanhol, sou yo. Se é yo, então eu vou utilizar me, como a gente viu naquela tabelinha. Mi madre se sorprenderá de lo guapo que estou. Minha mãe se surpreenderá de tão bonito que estou. Se. Esse se aqui, por que eu escolhi se? Porque nesse caso eu estou falando da minha mãe. Se é minha mãe, eu estou falando que é ela. E ela é o quê? Terceira pessoa. Se ela é terceira pessoa, eu vou utilizar a partícula se. Ok? Ellos se moraram quando llovía. Ou seja, eles se molharam quando chovia. Quando eu estou falando de eles, mais uma vez o mesmo exemplo que a gente está observando aqui, é a terceira pessoa. Então, eu vou ter que usar o se. E observem que ele não veio acoplado ao verbo, ele não veio anexo. Nós estamos falando dos casos que os verbos vêm antes, tá? Ella se prepara el almuerzo. Se prepara. Eu estou preparando para quem este almoço? Para minha pessoa. Então, ela prepara o seu almoço. É uma ação que é feita, mais uma vez, relembrando, para mim mesma. Ok? Então, reflexivo. Então, eu vou ter que utilizar pronomes reflexivos. Vejamos agora alguns exemplos de orações com pronombres reflexivos. Ok? A que hora te acuestas? Nesse caso aqui a gente tem uma ênclase. Por quê? Porque ele veio antes do verbo. Então, que hora você vai dormir? ¿Se acuerdan donde queda el restaurante al que fuimos la semana passada? Então, vocês se lembram, né, do restaurante a que fomos semana passada? Mais uma vez, ele veio antes, portanto, separadinho. Não entendo por que se queja de seu trabalho. Não entendo por que ela reclama, né? Esse se aqui, eu estou falando da terceira pessoa, ela, do seu trabalho. Só mesmo para que a gente vá fixando. Agora a gente vai ver o conceito de pronombres reflexivos, apesar de eu já ter falado anteriormente. Qual seria o conceito mais simples? São pronombres que funcionam como sujeito e cuya ação verbal recai sobre si mesmo. Ou seja, são pronomes que funcionam como sujeitos, como sujeito na oração, até porque ele vai substituir o pronome do caso reto, não é? E cuja sua ação verbal vai recair sobre si mesmo. Como eu já falei para vocês, a ação que está praticando recai sobre o próprio sujeito. Ok? Vejam aqui a tabelinha que eu já coloquei um verbo conjugado, o verbo banhar-se. Nesse caso, eu já trouxe ele com a minha partícula se, tá? Esse é o verbo. Ele vai vir junto. Banhar-se. Eu me banho. Por que eu usei me? Porque ele é o correspondente à primeira pessoa. Tu te banhas. Ele, ella, usted se banha, terceira pessoa. Nosotros, nosotras nos bañamos. Vosotros os bañáis. Ellos, ellas, ustedes se bañam. Lembrando mais uma vez que terceira pessoa não tem erro. É só colocar o se. Se é nosotros, vai ser nos. Se é vosotros, a gente vai usar só o os. E o Tzinho aqui, para ajudar a lembrar na hora de identificar, o T de tu. O T de te é o T de tu. E quando eu estou falando de mim, você lembra de eu, me. Então, é o me. Pronto, não vai ter, vocês não vão esquecer mais. Me, te, se, nos, os e se. Ok? Como ficaria na forma negativa? Só acrescentar o não. Eu não me levanto, tu não te levantas, ele não se levanta, nosotros no nos levantamos, vosotros no os levantáis, ellos não se levantam. Agora a gente vai ver só o pronome reflexivo, mais uma vez um lembrete.
O pronome reflexivo, ele vai acompanhar os verbos reflexivos, como eu falei para vocês, e ele faz referência ao sujeito. Por isso que eles são átomos, porque ele vai fazer referência ao sujeito. Mas por que esses pronomes? Observem aí, eu trouxe separadinhos, me, te, se, nos, os e se. Então, falamos de uma das particularidades dele, que é estar anexo ao verbo, como eu já falei para vocês. Mas isso vai acontecer quando se trata de verbos reflexivos no infinitivo, no gerúndio e no imperativo. Aqui os exemplos, né? Arrepender-se, que é arrepender-se, fugar-se, escapar-se, e outros que podem se comportar de maneira pronominal ou não. Cair-se, que é o cair. Morrer-se, olha aqui o nosso morrer-se. Nesse caso aqui, eu estou falando de terceira pessoa. Morrer-se. Se é terceira pessoa. Então, eu estou falando dele ou dela. Agora, se eu tivesse colocado igual a música, que seria o morrer-me, eu estaria falando de quem? De eu, que no caso é primeira pessoa do singular. Olha que legal. Só para que vocês possam entender. Que corresponde ao verbo morrer, lavar-se, que é o verbo lavar, tá? Então, para serem conjugados, esses verbos que são verbos reflexivos, para serem conjugados, eles precisam dos pronomes átonos, precisam dessas partículas aqui. E dependendo da pessoa que eu estou falando, eu vou acrescentar no final. Pronto. E é assim mesmo que se escreve. Mais uma vez, todos juntinhos. Basta anexar. Aqui eu trouxe para vocês mais um exemplo, né, da partícula se. Então, todo los días me despierto e mis padres se acuestan muy tarde, né? Nesse caso aqui são os formantes dos verbos pronominales, que são esses verbos aqui, que são reflexivos. O que é um verbo pronominal? Um verbo pronominal é qualquer verbo que ele precisa do pronome para ser reflexivo. Olha aqui. É um verbo normal. Ele passa a ser verbo pronominal quando recebe a partícula. Esses verbos que estão com essa partícula, ao serem conjugados na frase, utilizados na frase, vão pedir os pronomes complementos. Entenderam? Então, nesse caso aqui, despertar-se é o verbo pronominal. E aqui eu utilizei ele na frase. Todos os dias me despierto, porque eu estou falando da pessoa que vai se despertar, que serei eu. Da mesma forma aqui, acuestan, esse verbo bem aqui, eu conjuguei e eu precisei de um pronome para deixar ele reflexivo. Então, nesse caso, seria um verbo pronominal, porque ele recebeu pronome. Simples. Aqui eu trouxe mais uma vez para vocês. Carlos se afeita. Então, Carlos faz a barba. Carlos se lava os pés. Carlos lava-se os pés. Los ticos se abraçam. Os meninos se abraçam ou abraçam-se. Carlos e Luísa se escrevem, né? Nesse caso aqui, Carlos e Luísa escrevem-se. Observem que existem situações reflexivas e situações recíprocas. Olha aqui. O reflexivo ou o recíproco, ele é em terceira pessoa e ele vai ter esse valor reflexivo, ou seja, a pessoa que realiza a ação ou manda se realizar sobre si mesmo. Nesse caso aqui, ele é reflexivo porque ele fez a barba em si, ele fez a ação e ele recebeu. Nesse caso, bem aqui, é recíproco. Por que é recíproco, professora? Porque eu fiz a ação e eu recebi essa ação, mas eu não fiz sozinho. Ao mesmo tempo que eu abracei, eu fui abraçado por outra pessoa. Então, houve uma situação de reciprocidade. Nesse caso, ele vai ser chamado de, esse se que vai ser utilizado aqui, vai ser o se recíproco, ok? Quando eu faço sozinho e essa ação sozinha recai só sobre mim, ele vai ser reflexivo.
Quando essa ação que eu pratico, eu recebo, mas ao mesmo tempo existe uma outra pessoa que está fazendo com que isso se reflita em mim, é recíproco, que é uma situação de reciprocidade, ok? Então, los chicos se abraçam, é recíproco. Carla e Luísa se escrevem, é recíproco. Aqui também mais uma vez um exemplo para vocês. O ser pronominal, nesse caso aqui, é a forma da parte da construção dos verbos pronominais de terceira pessoa e não tem nenhuma função dentro da frase. Ele vai vir nesse caso aqui para verificar que o se realmente ele é um pronome. Você deve poder conjugar o verbo usando todos os pronomes, que é o meu, teu, nosso, os. Observem aqui. Arrepende-se de não ter feito faculdade. Se arrepiente de no haber cursado la faculdad, ok? Se fueron sin decir adiós, ou seja, eles se foram, né? Embora sem dizer o adeus, tá? Observem aqui que eu trouxe para vocês uma questão para que a gente possa fazer a análise dela. Para conferir se a gente está conseguindo compreender. Los fantasmas acomodando-se. Olha aqui que eu já deixei separadinho para vocês, que eu circulei essa partezinha aqui do ando. Esse ando aqui corresponde a um gerúndio. Então, se ele é gerúndio, ele pode vir com a partículazinha já anexa ao verbo. Então, o verbo acomodar, né? Então, os fantasmas acomodando-se às novas circunstâncias. Então, se eu usei a partícula se, né, o pronome se, então quer dizer que ele é de terceira pessoa. Estou me referindo a eles. Eles quem? Fantasmas. Então, os fantasmas, acomodando-se às novas circunstâncias, começaram a aficionar-se à mecânica. El domicílio del Marquês de L. Ober, cerca de Brighton, em Londres, ha hecho su misteriosa aparición un fantasma que no es tan misterioso por ser fantasma como por ser un fantasma exclusivamente fotogénico. En su departamento particular, el joven marqués, 25 años, tomó con luz artificial la fotografía de una amiga, convencido de que estaba solo con ella, pero la fotografía reveló que el marqués se equivocaba. Además de ellos, había un fantasma en la habitación. Un fantasma que nadie ha conocido personalmente, sino en fotografía, y que por consiguiente nadie puede decir cómo es en realidad, pues no hay testimonio de que el conflictivo, original y modernizado aspecto sea igual ou por lo menos parecido a seus retratos. Então, observe aqui. Marque a opção correta. Na primeira linha do texto, a palavra acomodando-se, ela é formada por um gerúndio? É. E um pronome reflexivo? É um pronome reflexivo? É formada por um particípio? Não, não é particípio. E por um pronome relativo? Não. É formada por um particípio? Não, onde tem particípio a gente já corta. E por um pronome? Tem pronome, mas aqui já foi descartada. Está acentuada porque inclui um gerúndio? Não. Está conjugada no modo subjuntivo? Também não. Então, qual seria o nosso gabarito? O nosso gabarito é a letra A, porque ele é a única que expressa corretamente a forma nominal do verbo, que está no gerúndio, que é a terminação ando, e com o pronome reflexivo se. Então, aqui está o nosso gabarito. É assim que vocês vão encontrar em alguns vestibulares, algumas questões de concurso e nas provas de vocês, tá? A forma que vai ser cobrado. E só para a gente encerrar, é importante que vocês lembrem, né, que o pronome reflexivo, todos esses da partícula se, né, ele afeta diretamente o verbo. Quando ele afeta o verbo, ele vai fazer com que o verbo se transforme em um verbo reflexivo. E o verbo reflexivo vai ser o assunto da nossa próxima aula, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês verbos pronominales. Observem aqui que são verbos que vão receber o pronome
e por receber o pronome reflexivo vai se tornar um verbo reflexivo, ok? Então, por hoje é só. Muchas gracias y hasta luego.